Sim, sim. Por favor, não esqueçam de ligar o microfone. Ainda tem microfone ligado. Obrigada, Cláudia. Vamos lá, então. Então, a gente estava falando da cabeça triangular, né? E aí agora a gente passa, não só a cabeça triangular, né? A gente começa também a ver outras características que as pessoas, de forma errada, também colocam, como a história da pupila elíptica, da cauda que afina rapidamente. E aí a gente tem que focar mais para a população que a ideia é a presença da fosseta loreal, né? Que é o que caracteriza uma cobra peçonhenta no Brasil. Lembrando que a única exceção para essa regra são as corais, né? Então, as corais verdadeiras são extremamente peçonhentas e não têm fosseta loreal. É a nossa regra aqui, ok? Então, a ideia é focar nisso agora, é focar na ideia da fosseta loreal e aí começar a partir daí, ver quais são as serpentes que realmente têm importância médica, né? Esquecendo as opistóglifas e focando naquelas que a gente tem importância médica. Então, no Brasil, a gente tem 4 grupos, né? O grupo das corais, que são os micruros, né? Que é a exceção de todos, né? A única que não tem fosseta loreal. As jararacas, as bótrops, a cascavel, a crótalos, o grupo das crótalos, e a surucucu, o grupo das láqueas, né? Então, a ideia de falar com vocês é mostrar os 4 grupos, mostrar os animais que estão ali e mostrar os acidentes, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas que procura atendimento médico, né, e aí eu posso incluir também acidente veterinário na história, na maior parte das vezes eles fazem o correto, que é não levar a cobra. Embora tenha histórias quase que trágicas, né, de pessoas que pegaram a cobra viva e levaram dentro do hospital, né? É incrível isso. E às vezes solta no meio do hospital. Então o problema que era atender o paciente que foi picado, agora o maior problema é tentar capturar a cobra que fugiu dentro do hospital. Acreditem, isso aconteceu já algumas vezes, né? Então, na maior parte das vezes, você não tem o animal que causou o acidente. E daí a pessoa vai ter que procurar o médico profissional de saúde que estiver atendendo. Ele vai fazer o tratamento através, né, da identificação, através dos sintomas que esse paciente for apresentar. Então, vamos ver cada um desses grupos para a gente poder entender como é que é feito o reconhecimento com ou sem o animal. Vamos começar com os corais, né? Que, apesar de já ter dificuldade de não ter fosseta loreal para ajudar, né? A gente ainda tem grupos que são as falsas corais, né? Que são vários gêneros que não têm veneno, mas que imitam o padrão através de mimetismo das corais. E aí, a gente sempre fica, eu gosto de botar sempre essa foto no início, porque a gente sempre fica com aquela ideia que coral é isso, é esse animal que está na foto. Um animal pequeno, vermelho, preto e branco, numa sequência de listas. Esse é o padrão geral que as pessoas têm como coral. E a gente vai ver aqui que esse colorido ele pode variar enormemente, tanto nas verdadeiras quanto nas falsas, né? Então, vamos começar primeiro a tentar focar uma diferença para a gente identificar qual é a coral que tem veneno e qual que não tem. A primeira diferença, né, que é a diferença única, que é 100% dos casos, que você consegue separar bem, eu já mostrei para vocês a dentição, né? Falsos corais podem ser áglifas ou opistóglifas, enquanto todos os corais verdadeiras são obrigatoriamente proteróglifas. Só que essa característica da dentição não me ajuda em nada, uma vez que eu não consigo, obviamente com segurança, vendo um animal na natureza, olhar a dentição, né? O objetivo não é você pegar o bicho e abrir a boca dele para correr o risco de um acidente. Então, isso não adianta.
Se isso não adianta nada, eu tenho que ter uma alternativa para isso, que não é em 100% dos casos, mas me ajuda em uma boa parte deles, né? Então, vou começar a mostrar para vocês algumas fotos de coral, tá? Veja essa aqui. Essa é uma cobra com padrão de coral. E como vocês estão vendo, os anéis eles não dão toda a volta ao redor do corpo, né? O ventre do bicho é branco. E toda vez que eu tenho uma coral que os anéis são incompletos, eu tenho uma coral falsa. E aí fica fácil da gente perceber. Esse é um dos bichos mais bonitos que a gente tem aqui na fauna do Rio de Janeiro, né? É uma Oxyropus petularius, e essa é um jovem. E o interessante dela, já que eu estou falando nela, é que quando ela cresce, ela vai se tornando melânica. Então é muito comum você encontrar esse bicho adulto praticamente todo cinza, o azulado. E você vê as listas pretas e vermelhas com pouca dificuldade, até quando bate a luz você ainda vê um pouco de reflexo, mas normalmente não é tão fácil assim. Mas ela jovem, como é o caso da foto, ela parece muito, fica muito evidenciada com coral, mas o anel é incompleto, então fica fácil da gente saber que é uma coral falsa. Cláudio, Só que aí, fala, Sávio. Se você ligar a sua câmera, a gente fica mais feliz, assim, porque a gente quer te ver. Ah, tá, eu não liguei, é verdade. Espera aí, deixa eu me achar Obrigado. aqui nessa mudança. Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu achar onde é que eu ligo a câmera aqui. Não, é aqui. Deve ser aqui. Achei. Agora é. Tá, então vamos lá. Então, agora vamos passar para coral com anéis completos. E aí a gente tem um problema, né? Porque o anel completo não é uma garantia que a coral seja verdadeira, como é esse caso aqui, né? Esse é o melhor exemplo que a gente tem de uma falsa coral com anéis completos, que é a Erythrolampus aesculapi, que é outro bicho que tem no Rio de Janeiro também, com uma certa frequência. E o que vai caracterizar ela ser falsa, para a gente poder visualizar, é o tamanho do olho dela em relação à proporção entre o tamanho do olho e a cabeça desse bicho, né? Se você compara com uma coral verdadeira, que eu tenho aqui embaixo, ó, repara que o olhozinho dela é bem menor do que essa aqui. Então, corais falsas têm o olho muito grande em relação à cabeça. Corais verdadeiras têm um olho mais atrofiado porque é um bicho fossorial, né? E aí, muita gente pergunta assim, mas como é que eu vou saber se esse olho é proporcionalmente grande ou pequeno? Eu sempre dou uma dica. Se você consegue, tá vendo o espaço entre o olho e a boca? Aqui, nesse espaçozinho aqui, daria para ter colocar um olho aqui? Não daria, né? Ele é muito menor, esse espaço, do que o tamanho, do que o diâmetro do olho, né? Aqui não, aqui você vê que você consegue. Na coral verdadeira, esse espaço aqui é bem maior do que o próprio tamanho do olho. E aí fica mais fácil de você identificar, né? Que você tem uma coral falsa com olho grande e uma coral verdadeira com olho atrofiado. E aí é que é o problema. Essa regra ela funciona na grande maioria dos casos, mas a gente ainda tem exceção. A gente tem alguns gêneros, por exemplo, o gênero Atractus, que é uma coral falsa, mas que tem um olho bem pequenininho, porque também é fossorial. As Apostolepis, que também são outro gênero que tem um olho pequenininho, apesar de ser falsa coral também. Então, às vezes, você tem uma falha nessa identificação. Mas a gente acerta na grande maioria dos casos, tá? Então, eu sempre falo para o pessoal, quer ter certeza, é só com a dentição. Mas quer não causar acidente, viu uma coral com anéis completos, considere como sendo verdadeira, né? Aí, pelo menos, você pode até errar, mas você não vai pegar esse bicho na mão e não vai ter acidente, tá? E aí, eu trouxe para vocês a variedade de coloração que vocês têm nos corais verdadeiros no Brasil. Então, a gente fica com aquela ideia daquele padrão vermelho, preto e branco, e nem sempre isso acontece, né? Bichos amazônicos, como são esses primeiros aqui, esses 5 primeiros da primeira coluna, é tudo bicho amazônico. Tá vendo? Alguns não tem nem vermelho. Você vê essa aqui, ó,
não tem nem vermelho. Em compensação, outros bichos praticamente só tem vermelho, né? Que é um bicho também amazônico. Isso aqui é uma mamicruz do Pará, né? Só tem preto na cabeça, o corpo é todo vermelho, né? E tem bicho que não tem vermelho, que é preto e amarelo. Então, repara, a amarelo tem só o amarelo e o vermelho, não tem o preto. Então, tem muita variação aí. E o interessante é que para cada espécie de coral verdadeira dessa coloração, eu tenho uma falsa correspondente, né? Então, complica mais ainda. Essa é a nossa grande dificuldade hoje, tá? E aí, essa é a espécie que ocorre aqui no Rio e aí em Niterói, né? É engraçado que aqui no Rio e em Niterói eu estou admitindo que eu estou no Rio e está todo mundo em Niterói. Não sei se é verdade isso. Provavelmente cada um tem casa em outro lugar, então esquece essa bobagem que eu falei. Essa aqui é a Micrurus coralinos, tá? E o que caracteriza ela é a única espécie que a gente encontra na região metropolitana do Rio, tá? Então, o que caracteriza é a cabeça ser toda preta e ter essa mancha branca aqui, que a gente chama de um colar branco, atrás do olho, que é bem pequenininho, tá? Então, às vezes, né, deixa eu voltar, não precisa não, mas às vezes muita gente fala assim, mas não tem uma regra, né? Porque muita gente vê aquela história de, se o anel preto toca no vermelho, é uma cobra coral verdadeira. Isso, obviamente, a gente já viu aí, não funciona, porque esses versinhos vêm muito dos Estados Unidos, né? Que é um país que tem 3 espécies de coral verdadeira. E para lá você criar uma regra, se o anel preto toca no branco ou não toca no amarelo, é fácil. Com 3 espécies é fácil. Quando a gente chega no Brasil e que você tem mais de 30 espécies, alguns autores colocam 33, 34 espécies, sem contar as subespécies, né? E aí é um outro problema, porque se você considerar a subespécie, tem muito mais do que isso. E aí começa a complicar a situação se você pensa em uma área muito abrangente. Mas é possível se fazer uma regra para uma área pequena. Então, esse talvez seja o melhor exemplo que a gente tenha. Como é a única espécie que tem na região metropolitana, se eu encontrar uma coral com vermelho na cabeça no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio, na área metropolitana, aí eu posso garantir que é uma coral falsa. Mas se eu começo a sair daqui, se eu for para a região serrana, para o interior do estado, essa regra para mim já começa a não servir mais, né? Então, eu sempre falo em treinamento isso. Veja a região que você está, procure saber quais são as espécies que ocorrem naquela região e crie você uma regra para aquela região, né? E às vezes dá para criar, né? Nem sempre, mas às vezes dá, né? No nosso caso, dá para fazer isso, ok? E aí é interessante falar que coral não é um animal que dá bote, né? Não é um animal que tem um poder de ataque. Ela não consegue abrir muito a boca. E o que ela faz é se defender, né? Essa foto aí mostra um pouco disso. Mostra uma coral que foi surpreendida por alguém. E o que ela faz? Ela pega a ponta da cauda, enrola a ponta da cauda, como se fosse um rabinho de porco, e levanta. E faz esse movimento de pêndulo, né? E pega a cabeça e esconde, né? A cabeça está aqui, escondida, enterrada, com o corpo por cima. Então, quando alguém se depara com um bicho que é todo colorido igual e que tem uma extremidade levantada, compactada, fazendo esse movimento, né? A pessoa pensa o quê? Que aqui é a cabeça do animal, ela vai e pega por ali, onde ela pensa que é a cabeça, é a cauda, e o animal enrola na mão dela e causa acidente. Então, eu costumo dizer que acidente por coral não é causado pela coral, e sim pela pessoa que foi lá e pegou o animal com a mão, tá? E aí, para vocês verem o tamanho da presa da coral, né? Uma presa de 2 milímetros de comprimento, muito pequenininho, e a boca abre o quê? 30 graus. Por isso ela não consegue dar bote, né? Toda a estrutura de crânio desse bicho, isso dá para fazer quase que um bate-papo só para falar de crânio de serpente. Até sabe, um dia que você quiser fazer isso, pode ser bem legal pensar uma coisa só sobre crânio de serpente, para a gente poder entender porque toda a alimentação do bicho está baseado, né, na sequência de movimentos que ela pode ou não fazer, né, com os ossos que tem na cabeça, né? Toda forma, né, de vida fossorial, posição de olhos, narina, tudo isso tem tudo a ver com o ambiente que ela está. Então, nesse caso, ela não dá bote,
né? E ela consegue morder, abrindo a boca. Só isso aí entre os dedos ou na ponta dos dedos. Então, a gente sempre fala que um acidente com coral ele tem que ser provocado, né? E é por isso que é o acidente mais grave que a gente tem, porém o que menos acontece. Menos de 0,5% dos acidentes são causados por coral. No estado do Rio, a gente tem normalmente 1 ou 2 acidentes por ano com coral. Tem ano que nem tem. Tá? Se eu não estou enganado, se eu me lembro bem das estatísticas de notificação, eu acho que o ano que, nos últimos 10 anos, o ano que mais teve acidente foi 2013, que teve 3 acidentes. E teve ano que nem teve. Né? Então, como vocês estão vendo, é muito pouco. E esses acidentes normalmente acontecem quando alguém tenta pegar o bicho de forma inadvertida ou quando é uma criança. Né? Às vezes acontece acidente com criança também. Né? Aqui vocês estão vendo o crânio de uma coral. Né? Aqui é a primeira vértebra. Né? Então, na verdade, a cabeça do bicho termina aqui, né? Com um dentezinho de 2 milímetros. E eu sempre, para comparar, eu coloco um dente de jararaca, que é um dente que tem 2 centímetros de comprimento. Né? Então, é a diferença de ser picado com a coral, onde o veneno é super superficial, e numa jararaca, numa bótrops, onde você tem uma penetração da presa e o veneno é bem interno. Tá? E aí, aparecem sempre esses acidentes, e a gente volta e meia fica sabendo, mas é difícil a gente acompanhar um acidente. Né? Um acidente por ano, 2 acidentes por ano no estado inteiro, quando a gente descobre, né, às vezes até a Secretaria de Saúde fala para a gente, mas quando a gente descobre, às vezes já é tarde demais. A pessoa já faleceu, ou então até já resolveu o problema, mas eu não tenho como acompanhar isso. Essa foto aqui é um caso que, quando eu estava começando lá no Vital Brasil, né, essa foto deve ter uns 22, 23 anos, a gente conseguiu acompanhar um acidente que aconteceu na Ilha do Fundão, que era esse rapaz que está aí na foto, que estava jogando bola em frente ao CCS, que hoje é uma área que tem estacionamento, que tem uns fast foods ali, mas na época era um terreno baldio. E aí o pessoal, aos sábados, jogava muita bola lá. Esse rapaz estava com os amigos jogando bola e viu uma coral, que ele não sabia que era uma coral. Na verdade, ele nem acreditou que era uma cobra. Eu acho que era a primeira cobra que ele tinha visto na vida. E aí ele viu um bicho, o bicho não foi agressivo para ele, e ele sentiu a vontade de pegar o animal. E quando ele pegou o animal com a mão, o bicho obviamente enrolou na mão dele, picou entre os dedos, e ele não sentiu nada, porque, como vocês estão vendo, a presa é bem pequenininha, então a dor é muito fraca. Tá? Ele continuou jogando bola, mas aí com mais ou menos 20 minutos depois do acidente, que ele nem sabia que tinha acontecido, ele achou muito estranho porque ele começou a ter dor muscular pelo corpo todo, que, segundo ele, parecia uma fadiga muscular. Ele achou muito estranho, primeiro porque ele estava jogando bola há muito pouco tempo. Era uns 40 minutos, 50 minutos, né? E ele era um militar, então ele tinha uma capacidade física muito boa. Ele estava acostumado a fazer esse tipo de atividade física e nunca tinha tido problema, nunca tinha ficado cansado tão rapidamente assim. Mas continuou jogando bola porque ele simplesmente ignorou até essa relação entre a dor muscular e um possível acidente. Mas logo depois, com mais 20 minutos, ele começa a ter dificuldade de abrir os olhos, né? E aí é que começam realmente os sintomas mais graves de um acidente, que é um acidente neurotóxico, né? Você tem a queda da pálpebra, né? A ptose palpebral, ele começa a não conseguir abrir os olhos. Isso aí faz com que ele pare, obviamente, está com dor no corpo e não consegue abrir os olhos. Ele parou e sentou no campinho lá, e os amigos chegaram perto dele, perguntando o que estava acontecendo. Ele não sabia explicar, né? E o pessoal achou que ele devia ser alguma coisa que ele tivesse comido no café da manhã, que era algum problema digestivo, alguma coisa assim. E a primeira sugestão para ele foi que ele ficasse de lado, esperando melhorar para depois voltar para o jogo. Só que ele estava na frente do hospital universitário do Fundão, que na época era um polo de atendimento para acidente por animal peçonhento.
E aí alguns amigos falaram, não, vamos atravessar aqui a rua, já que a gente tem um hospital aqui na frente, e vamos levar ele para um médico, e o médico vai dar alguma coisa e ele vai melhorar, né? Vai fazer uma medicação nele, ele vai melhorar. Repara que, se o hospital fosse um pouquinho mais distante, né, ele não iria para o hospital. Né? Ninguém associou isso a um acidente ofídico. Né? Esse é o grande problema aí. Tá? Mas ele acabou indo para o hospital. Chegou no hospital, isso já devia ter mais ou menos 1 hora de acidente, talvez um pouquinho menos. E aí ele começou, já tinha um processo de sudorese bem desenvolvido. E o pessoal achou, ele está nervoso, viu o suor, associou isso ao nervosismo e pediram um copo d'água. Né? Conseguiram um copo d'água para ele beber, para ver se ele se acalmava. E aí foi pior ainda, né? Porque não só ele não se acalmou, como mais ninguém se acalmou, porque essa paralisia que estava na face já tinha ido para a faringe. E aí ele começou a não conseguir engolir nada, muito menos água. Então ele se molhou todo lá e não conseguiu engolir. E nessa hora chega o médico, né? Que não sabe dessa história toda que eu estou falando para vocês, mas que com esses sintomas, como era um médico treinado, né? Ele já percebeu que isso talvez fosse um acidente por coral. E perguntou para os amigos se ele não tinha pego uma coral na mão nos momentos anteriores, que quando confirmou, aí sim acontece o que está na foto, né? Ele foi ventilado, está falando muito em ventilação nessas últimas semanas, né? Então, o acidente por coral também você precisa ventilar o indivíduo, tá? Porque essa paralisia continua, né? Ela vai para as vias aéreas superiores, a dificuldade para respirar vai ser bem mais intensa, e se você não ventilar, ele vai a óbito por uma falência respiratória aguda, uma vez que esse veneno vai agir no diafragma, tá? Então, é um veneno que atua muito rapidamente, né? Então tem que se tomar muito cuidado. Lembrando que nesse caso, dos 4 que a gente vai falar, ele é o único caso em que, antes do soro, eu tenho que pensar na ventilação desse indivíduo. Porque às vezes o soro demora para chegar. A gente não tem uma distribuição de soro, exatamente pelo número de acidentes ser pequeno, uma distribuição tão comum assim, tão simples assim. Às vezes você tem dificuldade de encontrar, então às vezes demora um tempo. Né? Então é importante que a pessoa esteja ventilada. Esse rapaz aqui eu acompanhei depois, eu conversei com ele, e ele ficou bem, teve uma sequela respiratória, mas acabou sobrevivendo. Depois eu acabei ainda tendo contato com ele mais alguns anos, e aí depois meio que perdi o contato, mas não sei nem se ele está vivo, mas se não está, não é por causa desse acidente. Tá? Mas é um dos raros casos que a gente acompanhou de início ao fim. Já que eu estou falando para veterinário, tem um caso bem interessante também, eu não tenho registro aqui, porque na verdade foi quase que uma informação. Um local que tem muito coral no Rio de Janeiro é na Gávea. Tá? E ali na Niemeyer, na Avenida Niemeyer, tem várias casas ali, eu nem sabia disso. Tem várias casas que tem canil. Né? Algumas casas são quase que adaptadas a canil em termos de negócio, uma empresa, e tem outras não, que o proprietário tem cães e tem um mini canil dentro, mas tem vários ali, eu não sabia disso. E aí, uma vez, um dos proprietários me contou a seguinte história, que ele chegou em casa, ele tinha saído, ele chegou em casa e encontrou um Rottweiler dele, ele criava Rottweiler, morto no meio do canil, né? E sangrando pelo focinho. Ele tentou pegar o cachorro, levar num veterinário que tinha perto, mas o cachorro realmente já estava morto e ele não sabia muito bem o que tinha acontecido. E ele tinha saído por pouco tempo, então foi uma coisa bem rápida. E aí tudo bem, né? Perdeu o cachorro. No dia seguinte, ele estava em casa e ele ouve o barulho de latido no canil. E aí ele corre para lá para ver o que é, e ele encontrou um segundo Rottweiler dele com uma coral na boca, que ele também já tinha sido picado. Ele pegou o cachorro, esse vivo, levou para o veterinário, mas antes de chegar no veterinário, esse cachorro morreu também. Então, vocês imaginam,
provavelmente a mesma coral, né? Difícil acreditar que tenha mais de uma ali, mas provavelmente a mesma coral, matou 2 Rottweilers em menos de 48 horas. Né? Então, para vocês terem uma ideia como é que a potência desse veneno é extremamente grande. Tá? Então, com animais é muito comum os acidentes no focinho, tá? Já que a gente está falando nisso. Então é isso. A ideia é mostrar para vocês a gravidade do acidente e a melhor forma que você tem de evitar ele é não pegar esse bicho na mão. Se você não pega o animal na mão, não tem acidente, né? Pensando em termos de humano, nessa história toda. Ok? Bem, saindo das nossas corais, vamos para o inverso, né? Porque eu falei para vocês que a coral é o animal que causa o acidente mais grave, porém o que menos acontece. A jararaca é exatamente o oposto. É o acidente menos grave das 4, porém é que mais acontece. 90% dos acidentes são causados por jararaca. Né? E aí começam os nossos problemas, né? Porque a palavra jararaca é uma palavra muito comum no Brasil todo. Né? Então a gente tem várias espécies, a gente tem também quase 30 espécies de bótrops, né? Que popularmente a maior parte delas as pessoas chamam de jararaca. Só que a verdadeira jararaca, que é a Botrop jararaca, né, que a gente chama de jararaca comum, jararaca preguiçosa, como vocês estão vendo no mapa, ela se distribui do sul da Bahia ao norte do Rio Grande do Sul. Né? Está bem focada no sudeste e no sul do Brasil, pouquinha coisa no nordeste. Tá? E é um bicho que está muito ligado às áreas urbanas e periurbanas por causa dos nossos desmatamentos. Né? Então, a gente acaba trazendo esse bicho perto da gente pela modificação que a gente faz no ambiente. É um bicho de tamanho médio, normalmente ela tem 1 metro de comprimento, pode chegar até 1,5 metro, mas a maior parte delas é de 1 metro para baixo. Tá? Não é um bicho tão grande assim. Se você compara, já vai acabar depois daqui a 10 minutos, vai virar um bate-papo por partes. E aí, o maior do que a jararaca que você tem é o jararacuçu, que é um bicho que chega até 1,80 m, principalmente as fêmeas. Essa foto que vocês estão vendo aí é de uma fêmea. E na área de Niterói é um bicho que acontece com muita frequência em algumas regiões, como, por exemplo, Pendotiba, porque é uma área que tem mata de encosta. Então, o jararacuçu está muito ligado à mata de encosta. Tá? Os filhotes estão na planície, porque eles comem basicamente anfíbio, e os adultos eles estão na altitude porque eles vão comer roedores. Então, eles vão procurar um ambiente mais propício para eles. E aí vocês estão vendo no mapa a distribuição dos animais, é bem mais restrita ao sudeste, né? Entra um pouco aqui no sul, mais para o lado do Paraguai, um pouquinho no centro-oeste, tá? Mas ele está bem mais focado no litoral aqui. Também tem um pouquinho no sul da Bahia. Tá? Então, são acidentes mais graves, né? Porque os animais são maiores. Né? Pega uma fêmea de 1,80 m, tem uma quantidade... Eu lembro uma vez lá no Instituto, a gente tinha uma fêmea que era isso, era quase 1,80 m, 1,70 m, uma coisa assim. O bicho era do meu tamanho. E a gente tirou 3 ml de veneno numa dessas extrações. Era muita coisa. Era uma quantidade de veneno bem grande. Outra espécie que as pessoas falam muito, né, é a Botrops alternatus, que o pessoal chama de urutu, e no sul do Brasil o pessoal chama de cruzeira. Né, porque tem várias crendices a partir daí. Cruzeira é porque muitos indivíduos têm uma cruz no alto da cabeça, não são todos que têm, tá? Mas alguns têm, e aí ficou o nome popular. Como vocês estão vendo também na distribuição, você tem aí uma concentração muito grande desses animais no sul do Brasil, né? Sudeste, mas basicamente no sul do Brasil, entrando pela Argentina, pelo Paraguai, pelo Uruguai. Então, a distribuição é bem e até nessas regiões, né? Quando eu tive no Uruguai, conversando com a população do interior do Uruguai, muita gente morria de medo do que eles chamam de cruzeira. Né? Então, é o bicho que acho que eles mais temem lá.
né? E tem uma crendice nessa história que se o animal, se uma urutu não mata, ela deixa a pessoa aleijada. Muita gente fala isso. Eu sempre gosto de complementar que isso só acontece se a pessoa não procura tratamento, né? Porque tem tratamento, tem o soro, né, que é o soro botrópico, que serve para os outros dois também, e para outras espécies que a gente tem de bótrops aí. Ela nasce assim, ó, as bótrops, como esse caso aqui dessa jararaca, ela nasce pequenininha. Ela nasce um pouco maior que uma caixa de fósforo. Eu tirei a foto desse bicho lá no instituto, ele tinha 1 dia de vida, né? Não tinha nem completado 24 horas de vida, eu já tirei a foto, né? Porque esse bicho na natureza ele fica praticamente invisível, desse tamaninho e camuflado do jeito que é, ele é praticamente invisível. E às vezes, numa época de nascimento, que normalmente são quando a temperatura está mais alta, antigamente eu falava que os bichos nasciam no verão, porque o verão era quente. Agora, qualquer época do ano pode ser quente, então elas vão nascer quando estiver quente, né? A gente já teve, antigamente, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com esses bichos, era quase que um relógio. O bicho começava a nascer em dezembro e terminava em março. Todo ano era assim, começava em dezembro e terminava em março. E esse tempo começou a mudar. Teve ano que só começava a nascer em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, e a gente teve bicho nascendo até em junho, né? Era só fazer uma época mais quente que a coisa mudava. Então, a gente não tem mais esse padrão. Mas tem que ficar atento, porque para acidente é muito complicado. Porque imagina, uma fêmea pode ter 50 filhotes de cada vez. Uma fêmea de jararacuçu pode ter 50 filhotes. Então, você imagina, do dia para a noite, você começa a aumentar a população de serpentes peçonhentas ao redor de uma região em forma alta. E como ela tem veneno desde o primeiro dia de vida, desde o primeiro segundo de vida, ela pode causar um acidente. É claro que um animal desse tamanho ainda não leva a óbito, mas pode causar um acidente mais que pode vir a ser sério, até levar a uma amputação. Ok? A gente fala de já. E esse é o nosso grande problema aí ao redor das casas, né? As pessoas que acumulam material de construção, acúmulo de um monte de porcaria no quintal, no jardim, dentro da casa, né? Essa aqui é uma casa que chamou a gente por causa disso, né? Estava tendo muito aparecimento de cobra na região, né? E aí, dentro da casa do indivíduo, porque ele estava fazendo obra. E aí a gente foi lá e essa pilha de telha aqui que vocês estão vendo aqui à esquerda, a gente levantou e só aqui tinham 3 jararacas, né? Então, por que isso? Porque esse rapaz, esse senhor, tinha desmatado a área onde ele morava, atrás tinha uma área de mata, né? E começou a fazer uma obra dentro da casa dele. Ele não tinha dinheiro, obviamente, para fazer a obra do dia para a noite, ele começou a comprar material de construção. E aí os bichos começaram a ter abrigo, né? Ele tirou o abrigo dela, que era a área de mata, e começou a dar um abrigo artificial para ele e ela ficou ali. A casa do rapaz era uma casa limpa, mas do lado tinha um terreno baldio, né? E o terreno baldio acumula lixo, o pessoal da comunidade jogava lixo lá, atrai rato, né? E aí está o alimento garantido aí, né? Então sempre você tem essa coisa do abrigo e do alimento juntos, atrai cobra. E esse é o nosso grande problema, né? Porque se uma pessoa nessa casa é acidentada e vai para o médico, vai para o hospital, e o hospital simplesmente se limita a tratar essa pessoa, né, e devolve ela para casa, ela vai ser acidentada de novo. Então a gente sempre fala isso nos hospitais quando a gente vai dar treinamento. Não basta você simplesmente tratar, você tem que entender por que esse acidente aconteceu, né? Principalmente se é dentro de casa, né? E dentro de casa você tem que entender como é que está o ambiente, né? É bom alguém da prefeitura ir lá e tudo e fazer uma inspeção. E aí a gente pediu simplesmente para ele fechar essa área aqui e aí já resolveu o problema, né? Vimos com a prefeitura essa coisa do lixo que estava lá, tentar reforçar a retirada do lixo, e aí também um trabalho de educação ambiental que faz com que a população tenha cuidado com o lixo, como dispensa o seu lixo. É um trabalho não só médico, é um trabalho ainda de saúde pública de uma forma geral. Ok? E aí eu sempre gosto dessa foto, né? Porque a gente continua cheio de crendice no Brasil
com muita gente que acha que, ainda se for picado por uma cobra, tem que cortar o local da picada e apertar e chupar o veneno, né? Eu sempre falo que uma jararaca que tem uma presa de 2 centímetros de comprimento, se você for tentar cortar o local da picada, pelo menos para você ser coerente, você tem que cortar 2 centímetros de profundidade, o que é bem complicado. Óbvio que você vai criar ali uma lesão muito maior, né? Uma perda de um estrago total ali, uma hemorragia, perda de tecido, musculatura, vasos que vão ser rompidos, e obviamente isso não vai funcionar de nada. Mas o pior de tudo é que um percentual muito grande das pessoas fazem isso, né? Apertam para ver se o local sai, se o veneno sai do local, tenta chupar o veneno, tem esses problemas aí que aparecem, né? Passam várias substâncias, né? Hoje mesmo estava conversando no Twitter com um médico, e ele estava falando justamente isso, né? De produtos que são vendidos até pela internet, com a fama de curarem uma picada de cobra. Isso é bem complicado. No interior, principalmente do norte, do nordeste, mas também aqui no Rio, aqui no sudeste também, mas é muito comum você ver pessoas que vendem produtos farmacológicos feitos em fundo de quintal, mas que tem toda quase que uma crendice generalizada que aquilo ali funciona, né? Um deles é o Específico Pessoa, que é muito vendido no norte e no nordeste, né? E se você pega uma pessoa do interior de lá, eles falam, não, isso aqui funciona, tudo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa é mordida por uma jiboia e acha que é venenosa, simplesmente porque tinha cabeça triangular, passa o Específico Pessoa e resolve. Óbvio, era uma jiboia, tinha que resolver mesmo. E aí, quando é picado por uma jararaca, a coisa não funciona tão bem assim. Tá? Então, esses são os grandes problemas. E aí, eu queria mostrar para vocês alguns acidentes de jararaca, né? Que basicamente tem